Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Vamos dar continuidade ao nosso estudo referente a produção e operações, ok? Nossa segunda aula. E aí, nessa segunda aula, nós vamos abordar a seguinte relação, né? A função produção, que é o objeto de estudo da nossa matéria, e a inter-relação, ou seja, a conectividade, vamos dizer assim, que ela tem com as demais áreas da organização, né? Por mais que seja uma área essencial de toda e qualquer organização, porque toda e qualquer organização produz algo, produz, né, um produto, bem ou serviço, ela não é a única. E como se dá essa inter-relação entre a área da produção, a função produção e as demais áreas da organização? Então, ó, a função produção na organização representa a reunião de recursos destinados à produção de bens e serviços, certo? Como a gente já estudou na fase conceitual. Qualquer organização possui uma função produção porque produz algum tipo de bem ou serviço. Ou seja, é isso que eu acabei de falar, né? Toda e qualquer organização produz algo, seja um bem, um serviço, um produto, seja lá o que for, né? Nem todos os tipos de organizações necessariamente, entretanto, dominam essa função produção, ou seja, por mais que toda e qualquer organização produza algo, nem toda a organização domina essa função da produção, né? Há uma preocupação com a especialização dessa produção. Embora a função produção seja central para a organização, porque produz bens e serviços que são razão de sua existência, ou seja, toda e qualquer organização existe para produzir algo, não é a única, nem necessariamente a mais importante, certo? Então, aqui fica bem claro que toda e qualquer organização, que a gente pode tirar daqui, toda e qualquer organização produz algo, beleza. A função produção não necessariamente ela é dada a devida importância por todas as organizações, embora ela exista em todas as organizações. A função produção não é a única função de uma organização, certo? E a função produção não necessariamente é a mais importante de toda e qualquer organização, certo? Pronto. Em suma, o que é dito nesses tópicos é isso. Seguindo, as atividades de gestão de produção e operação. Então, uma vez que a produção é uma função inerente a toda e qualquer organização, como é que se dá a gestão dessa produção, né? Quais são as atividades? Quem é responsável? Então vamos lá. Os responsáveis pela função produção possuem alguma responsabilidade por todas as atividades da organização que contribuem para a produção efetiva de bens e serviços. Ou seja, as pessoas que compõem a função organização, seja o departamento, mais uma organização que é formada por duas pessoas ou até uma, a gente pode falar assim, né? Uma micro e pequena empresa. Bem, gente, essa única pessoa é ela que vai ser a responsável por todas as funções da micro e pequena empresa, certo? Desde a venda, desde o marketing, a produção. Então, assim, essa função, né, da produção, assim, eles possuem tanto responsabilidades diretas, relativamente especificamente à produção, quanto indireta, relativas ao restante da empresa. Por fim, como objetivo principal da função produção, podemos afirmar que é usar eficientemente os recursos e produzir bens e serviços de maneira que satisfaça seus clientes. Toda e qualquer produção produz algo e essa função da gestão da produção busca justamente isso, tornar essa produção o mais eficiente possível. O que é eficiência? A eficiência está ligada ao processo, fazer bem e da melhor maneira aquilo que se propõe a fazer, né? Além disso, ser criativa, inovadora e vigorosa para introduzir formas novas e melhoradas de produzir bens e serviços, de modo a proporcionar à organização vantagem competitiva e meios de sobrevivência a longo prazo. Gente, é muito importante entender que, principalmente em determinados nichos de mercado, determinadas empresas, a eficiência sendo bem aplicada, né, no processo produtivo, ela pode dar uma vantagem competitiva muito grande, certo? Quem já ouviu falar sobre o filme, depois eu vou até relatar aqui, a gente vai passar uma atividade sobre isso, Fome de Poder, que trata da origem do McDonald's, a gente viu que a inovação
promovida pelo McDonald's para se tornar a potência que foi até então, não foi na criação de novos produtos, foi na criação de um novo processo de produção. E isso trouxe uma vantagem competitiva enorme que nenhuma outra rede de fast food, na verdade, eles criaram um conceito de fast food, né? Então, eles partiram na frente justamente nesse sentido. Então, nem outra empresa conseguiu acompanhar de maneira imediata, certo? Então, o processo de produção é um foco de inovação e sendo um foco de inovação, alterando, né, potencializando a sua eficiência, se torna um fator, né, de vantagem competitiva importantíssimo. Então, ou seja, resulta em ganhos para a organização, né, que toda e qualquer organização também busca isso, né, o ganho. E aí nós falamos também antes aqui das responsabilidades diretas e indiretas, né? Vamos entender mais ou menos quais são elas. Nós temos aqui responsabilidades diretas e indiretas. Esse quadro aqui traz de forma resumida, né? Responsabilidades diretas: o atendimento dos objetivos estratégicos da produção, ou seja, saber o que se está tentando atingir. No paralelo a isso, nós temos aqui responsabilidades indiretas: informar as demais áreas da organização sobre as oportunidades e as restrições fornecidas pela capacidade instalada da produção. Ou seja, eu já tenho aqui um certo contato com outras áreas da organização, né? Não necessariamente naquilo que eu, como função administrativa, me proponho a fazer. Outro exemplo aqui: o desenvolvimento de uma estratégia de produção, ou seja, desenvolver um conjunto de princípios que orientem as tomadas de decisões em direção ao objetivo da organização. E, paralelamente a isso, como indireta, discutir com as demais áreas sobre como os planos de produção e os demais planos de organização podem se modificar para benefício geral. Vocês podem entender aqui, gente, olha só, que toda vez aqui, né, na responsabilidade direta, nós temos aqui algo relacionado diretamente à organização, ao que a organização propõe a fazer. A produzir, né, a produção. Já aqui não, é como se fosse, na responsabilidade indireta, como se fosse um contato feito com o setor produtivo com os demais setores da organização. Mais uma vez aqui, responsabilidades diretas: elaboração de um projeto de produtos, serviços de processo de produção, ou seja, definir a forma física, o aspecto e a composição física dos produtos e processos. Quem vai definir isso aqui é o setor produtivo. Por outro lado, a responsabilidade indireta: encorajar as demais áreas a dar sugestão para que a função produção possa prestar melhores serviços a estas áreas. Ou seja, é como se a função produção virasse para as outras funções. Quais outras funções são essas, professor? Função de venda, função de marketing, função administrativa, função que está até meio que diretamente relacionada à função de estoque, almoxerifado, e assim vai. Então, é como se fosse a função de produção chegando para os outros e falando assim: ei, gente, olha, eu quero que vocês me deem sugestões de como eu posso melhorar os meus serviços para melhor servir vocês também, né? Como é que eu posso adequar alguma prática do setor produtivo para auxiliar o setor de vendas, ou auxiliar o setor de compras, ou auxiliar o setor de marketing, ou auxiliar o setor financeiro e assim sucessivamente. E por último, responsabilidade direta: o planejamento e o controle da produção, ou seja, decidir sobre o melhor emprego dos recursos de produção, assegurando assim a execução do que foi previsto. Muito fácil de entender quais são as diferenças entre as responsabilidades diretas e indiretas, porque as diretas são sempre relacionadas efetivamente à produção, àquilo que se propõe produzir. Fora disso, tudo podemos entender como responsabilidades indiretas. Porém, voltando aqui, elas estão relacionadas à função da produção, certo? Seguindo, sistema de produção e operações. Agora vamos falar sobre o sistema, né? Como funciona, quais são as etapas e coisas parecidas. Então vamos lá: modelo de transformação: input, transformação, output. E a gente vai entender o que é um input e o que é output. O sistema de produção pode ser considerado como um processo que recebe entradas, input. Então aí a gente já entende que inputs são entradas e as transforma em saídas, outputs. Então, saídas são outputs, com valor inerente. E aí, quando eu pego essa entrada, passo pelo processo de transformação e gero uma saída, essa saída tem um valor. Exemplo: eu pego ingredientes, insumos,
massa, farinha, ovo, mussarela, passa pelo processo de produção e sai uma pizza. Essa pizza tem um valor inerente. O valor, não só o valor monetário, né? Uma série de valores. Independente da operação, produzir um bem ou serviço, ela faz isso, de produzir um bem ou serviço, ela faz isso por meio de um processo de transformação. Esse processo de transformação está entre dois elementos aqui, ó, o input e o output. Por transformação, entende-se o uso de recursos para mudar o estado ou condições de algo para produzir produtos e serviços, outputs. Assim sendo, qualquer atividade de produção pode ser vista conforme o modelo input, transformação, output, que a gente vai ver mais à frente. Eu vou falar sobre ele mais à frente, que tem a figura, fica mais fácil a gente entender. Os recursos de input podem ser classificados como recursos de transformação, instalações e funcionários, que agem em direção aos recursos transformados, materiais, informações e clientes, que são, de algum modo, transformados pela produção. E aí que a gente tem a imagem seguinte, que traz o seguinte. Então, tem os tipos de recursos, né? Transformação e recursos de transformação, materiais, informações de consumidores, e esses outros recursos aqui, que são instalações de pessoas. Aqui, todo o processo de input está aqui. E aqui eu tenho o processo de transformação, e aqui eu tenho o output aí, que gera bens ou serviços. Exemplo. E esse processo de transformação tem vários exemplos. Do mais complexo ao mais simples. Um artesã. Ela fabrica jarros, né? Jarros de barro. Pronto. O que é o input dela, né? É o maquinário que ela tem, né? Que tem aquele negócio que roda e tal, até a água que ela usa, o barro, a argila em si, pronto. Esse é o input dela. E aí eu junto isso num processo de transformação. Aquela manufatura dela, aquele processo artesanal de ela mesma com a mão, e moldando o jarro e botar no forno. O forno é um material, um recurso de transformação, de input, né? E tá lá no processo de formação, coloca tudo isso aí, cozinha o jarro e tal, pronto. Tudo isso, processo de formação. Quando ela junta todos esses recursos, né, de maneira ativa e transforma num produto final, um jarro, e aí transformação. Por outro lado, a chapa de ferro, a chapa de aço, os recursos técnicos referentes à iluminação, refrigeração, motor, de um processo de fabricação de uma máquina, como um automóvel, também é um processo de transformação. O que é que nós temos lá como input? As máquinas, né? O processo de produção do automóvel hoje é praticamente todo automatizado. As pessoas, os recursos, como eu estou falando, né, a chapa de aço bruto, a tinta e tal, lá. E aí passa pelo processo de transformação que traz e gera um output, uma saída, né, que é um bem, é o que? Um automóvel, por exemplo. Então, o processo de transformação ele é inerente ao tamanho daquilo, do processo em si, né, da transformação em si. Desde a mulher que faz salgado em casa, a Tesla que produz foguetes. Todos eles têm um processo de transformação. E todos eles trabalham com essa métrica, vamos dizer assim, né? Input, transformação, outputs. Seguindo, então a gente tem aqui algumas operações conforme o modelo de transformação. Linha aérea. A linha aérea, não a fabricação de avião. A fabricação de avião já é outra. Olha só, aqui vai gerar o quê? Um serviço. Input, aeronave, pilotos e equipe a bordo, equipe de terra, passageiros. Todos esses são os inputs, são os recursos. E aí eu passo pela transformação. Movimentação de passageiros, de cargas ao redor do mundo. Esse é o processo de transformação, que gera o quê? Passageiros e cargas transportadas. Esse é o output das linhas aéreas. Polícia, tá vendo? Setor público, a gente sai da empresa privada, prestadora de serviço, desde a empresa pública. Policiais, sistema de computação, informações públicas, são os inputs. E tem mais, né? Viaturas, prédio e tal. Transformação, prevenção de crimes, solução de crimes, prisão de criminosos. Output, sociedade protegida, público com sentimento de segurança. Então, o que a polícia vende, vamos dizer assim, é segurança pública. Prender um bandido não é o produto dela, é a segurança proveniente da prisão de um bandido que é o produto. Então, que é o output. Zoológico, funcionários, animais, ambientes simulados, visitantes. Transformação, exibição de animais, educação de visitantes, procriação de animais. Outputs, visitantes entretidos, visitantes informados, espécies não extintas. Então,
para a gente entender aqui, né? E porto de container, olha só, é outra coisa que não tem nada a ver. É bom que aqui esse exemplo trouxe 3 coisas que não tem nada a ver uma com a outra. Navios de carga, funcionários, equipamentos, movimentos de containers. Transformação, movimentação de cargas de navio para cais e vice-versa. Output, navios carregados e descarregados. E há também aqui o transporte de carga, né? Outro output. Ok? Seguindo, aqui é bom que esse exemplo não deu uma amplitude assim, em vários segmentos. A gente pode ver que toda e qualquer área trabalha com produção. E aí basta a gente entender quais são os inputs, qual o processo de transformação e qual o output. Ainda falando sobre o sistema de produção e operações, o modelo de transformação input, transformação output, o processo de transformação tem relação direta com o tipo de input. Nesse sentido, pode ser predominantemente processado por materiais, informações, clientes, consumidores, né? Materiais, cooperação de manufatura, armazém, serviços postais. Aqui ele dá só um exemplo clássico de como pode ser predominantemente processados. Esse processo aqui está falando diretamente do processo de transformação. Seguindo, esse aqui. Os outputs, na verdade, aqui ele já está falando contra os outputs. Os outputs são compostos de bens e serviços, né? Então, o output é um composto, é a junção de bens e serviços. Era melhor ter botado o outro. Esse aqui. Então, o output são compostos de bens e serviços. Embora algumas operações sejam produtoras de bens puros ou de serviços puros, podem ser definidos conforme as características a seguir. Tangibilidade, né, que são os produtos tangíveis, em geral os bens físicos, eles são tangíveis aqui. O que é tangibilidade? É aquele algo palpável, sensorialmente perceptível, né? Estocabilidade são bens estocáveis ou serviços não estocáveis. Transportabilidade, bens e serviços podem ser transportados, serviços não, né? Enquanto serviços não. Simultaneidade ou timing de produção. Os bens físicos quase sempre produzidos antes de o cliente recebê-los ou mesmo vê-los. Os serviços, entretanto, são geralmente produzidos simultaneamente ao consumo. Contato com o cliente. Agora, lembrando que a gente está falando algumas características aqui dos outputs. O consumidor tem baixo nível de contato com as operações que produzem bens, no caso de serviço é o contrário. Porque é o seguinte, quando a empresa ela produz produto, um bem, né, o consumidor tem um nível muito baixo de contato com o processo de operação, ou quase nulo. Já no serviço, como ele é simultaneamente prestado ao consumo do cliente, há o processo de contato com o setor produtivo, que é quem está produzindo serviço, com o cliente já é alto. Okay? É quase que simultâneo. E qualidade. Qualidade, em razão de os consumidores não verem, em geral, a produção de bens físicos, julgarão a qualidade da operação com base em quê? Nos próprios bens. Então, ele vai dizer se o produto é bom ou ruim com base na qualidade do produto final, não do processo produtivo. No serviço, entretanto, pelo cliente participar da operação, ele não julga a qualidade apenas pelo serviço, resultado do serviço, mas também por aspectos da sua produção. Exemplo, eu posso muito bem ir para um restaurante e, olha só, no restaurante ela é fornecedora de bens e serviços, né? Bem é o produto X e serviço é o serviço em si que é prestado. Eu posso fazer um pedido e o meu pedido chegar de uma maneira muito aquém daquilo que eu esperava, certo? Com a qualidade muito abaixo, ficar totalmente insatisfeito com o produto que chegou até minha mesa, uma picanha, seja lá. Mas eu fui muito bem atendido, tanto o garçom, o gerente também veio, me desculpou. Então, eu tive percepções diferentes, eu tive experiências diferentes. Primeiro, de baixa qualidade referente ao produto, porém, de uma qualidade boa referente ao serviço, ok? O serviço que me foi prestado. Mas por quê? Porque eu tive contato com o produto, com a produção do produto, não. Só tive contato com o produto, então a avaliação tem que ser em cima do produto. Já com o serviço, o meu contato foi simultâneo, né? Quando eu fui bem recebido pelo garçom, o gerente veio também falar comigo, todo esse processo, ok?
Essas características aqui é bom que a gente já entende e vê como elas são bem presentes no nosso dia a dia como consumidores desses tipos de produtos e serviços. Tipos de operações de produto. Segundo Slack, há 4 dimensões, os chamados 4 vezes a produção, que podem ser considerados para atingir diferentes operações. Essas 4 operações também estão em material produzido pelo próprio Chiavenato e outros nomes da administração, certo? Então, nós temos os 4 vezes da produção. Quais são eles? O volume de output, o volume do output, variedade do output, variação de demanda do output e grau de contato com o cliente envolvido na produção do output. A posição de organização em cada uma dessas dimensões determinará muitas das características de sua produção, como a sistematização, certo? Produção, padronização, repetição, grau de tarefa de processamento assumido individualmente pelos funcionários, flexibilidade e, acima de tudo, o custo unitário de produção de bens e serviços. Então, a posição da organização em cada uma dessas dimensões, que são esses 4 aqui, determinará muito das características da produção, como se vai dar essa produção, se vai ser mais sistematizada, padronizada, repetitiva, o custo unitário de produção e etc. Então vamos lá, primeira, dimensão volume. A produção de venda de hambúrguer é um exemplo. O volume de produção da McDonald's tem indicações importantes de maneira como a produção está organizada. Você olha atrás do balcão de uma lanchonete, a primeira coisa que você percebe é o grau de repetição das tarefas que as pessoas estão fazendo, certo? Logo, também é baseado no processo de linha de produção desenvolvida lá por Ford, então que se dá justamente por essa característica, né? Repetição das atividades. Em função dessa repetição, frequentemente faz sentido a especialização das tarefas, uma pessoa designada para fritar os hambúrgueres, outra para montar o sanduíche, etc. Então, se uma pessoa está designada para desempenhar só uma tarefa, ela tende-se a se tornar especialista naquilo, né? Isso é uma característica da dimensão de volume. Isso possibilita a sistematização do trabalho, pela qual os procedimentos poderão estar estabelecidos em um manual, por exemplo. Por isso que é vendida a franquia, porque o processo de produção também é vendido quando se passa a franquia, com instruções de cada parte do trabalho que deve ser realizado. A implicação mais importante do alto volume é a obtenção de custos unitários baixos, aumento de produção baixo no custo de produção, unitário de produção. Se eu produzo mais, eu tendo a ter um custo de produção unitário menor. Comparado com um pequeno restaurante que serve alguns pratos rápidos, de variedade de itens de cardápio, pode ser similar com uma grande operação, mas o volume será considerado menor. Desta forma, o grau de repetição também será menor. Além disso, o número de funcionários será menor e cada funcionário provavelmente executará maior tarefas, variedade de tarefas, certo? Aqui ele faz esse paralelo entre uma grande linha de produção e uma pequena linha de produção centrada no volume, né? E a gente traz algumas características que o volume traz. Primeiro, especialização do serviço, né? Potencialidade no setor produtivo, né? Vou conseguir produzir mais e redução do custo unitário de produção, porque se eu estou produzindo mais, o custo unitário de produção vai cair. Dimensão de variedade. Uma empresa de táxi oferece grande variedade de serviços. Pode restringir-se ao transporte de pessoas e bagageiros, estando preparado para buscá-lo em qualquer lugar e deixar para outro. Pode ainda determinar o preço, fazer o roteiro que você escolher. A variedade de serviço oferecido permite atender bem às necessidades de seus clientes. Isso, contudo, tem um preço. O custo por quilômetro rodado será mais alto para um táxi do que para a forma de transporte comum e de um serviço de ônibus. Sabe por quê? Porque aqui no transporte de ônibus, no serviço de táxi, é vendido também outro valor agregado, que é a exclusividade, certo? A disponibilidade também. Então, aquele carro como motorista vai estar disponível para você como cliente durante o período necessário lá para a sua jornada, certo? Então, essa questão de variedade, eu vou oferecer serviço de forma variável, mais variado possível e mais personalizado possível, ok? Isso impacta no meu valor final, porque a minha produção agora não está mais ligada só na repetição, na variedade, ou
e no volume com outra não. Aqui é variedade, é personalidade, qual o termo que eu ia usar, meu Deus do céu? Me esqueci. É como se fosse na exclusividade, certo? Então, eu tenho uma dimensão de variedade de serviços justamente para atender uma maior gama de clientes. E aí eu posso, inclusive, isso pode impactar no meu custo. E aí, inclusive, no meu preço final. Variação agora. Consideremos o padrão de demanda de um hotel resort bem sucedido nas férias de verão. Não constitui surpresa o fato de muitos clientes preferirem o hotel na época de verão à de inverno. Possivelmente, o hotel poderia, no pico da temporada, desejar acomodar o dobro de hóspedes que sua capacidade permite se tivesse espaço disponível. Se a demanda fora da estação for apenas uma pequena fração de sua capacidade, entretanto, poderá até considerar o fechamento de períodos de demanda muito fraca. A implicação de tal variação nos níveis de demanda é que a operação deve, de alguma forma, mudar sua capacidade. Ou seja, o meu nível, né, de produção vai variar de acordo com a demanda. Outro mercado que dá certo com isso aqui, a gente pode clicar aqui, né? Aqui ele falou da rede de hotéis em estações de alta temporada, né? Que aí há uma produção de serviço muito maior do que em baixa temporada. Serviço de produto agora, ovo de Páscoa, ok? Que há uma estagnação na época que não é relacionada. Não vou dizer nem ovo de Páscoa, vou botar chocolate. Que há uma variação muito grande na Páscoa, data, Dia dos Namorados, final do ano, né, Natal. Fora isso, há uma oscilação, né, do consumo desse bem. Então, isso é a dimensão variação, em que a produção se adequa à demanda. E dimensão de visibilidade, que é visibilidade, que o professor não tem essa visibilidade lá não, visibilidade é isso aqui, ó. Grau de contato com o cliente envolvido na produção do output, ou seja, o cliente visualiza o processo de produção. Então, visibilidade significa quando a operação é exposta ao cliente, ou seja, qual o contato do cliente com a operação. Muitas, principalmente quando a gente já vê aqui, né, a maioria das empresas da prestação de serviço, o processo de produção dela é simultâneo ao consumo dessa produção, desse serviço pelo cliente. Então, há um grau de visibilidade muito maior. Até mesmo empresas que trabalham com processo de produção, algumas empresas, restaurantes, por exemplo, adotam o conceito de cozinha aberta, em que os clientes conseguem ver o processo produtivo, a cozinha toda lá funcionando, certo? Então, essa é uma dimensão também do processo de produção, que pode ser adotado de maneira esporádica, né, por empresas que trabalham com produção de bens, né, de produtos e tal, mas é mais usual que seja uma dimensão presente no sistema de produção de serviço, até porque esse serviço é produzido concomitantemente ao consumo do cliente. E aí o cliente já está envolvido no processo de produção, por isso a dimensão de visibilidade é maior, certo? Bom, pessoal, era isso que a gente tinha que trabalhar por hoje. A gente falou sobre os tipos de operações de produção e o conceito de input e output. Qualquer dúvida, pode entrar em contato comigo, certo? E estou às ordens. Muito obrigado pela participação de todos vocês e a gente se vê na próxima aula. Valeu!